Olá, boa noite. Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos vocês que nos assistem a mais essa live dos pastores da Igreja Presbiteriana da Gávea, nessa quinta-feira, dia 7 de maio de 2020. Que alegria podemos ter esse tempo juntos, compartilharmos da palavra do Senhor, o que ela tem para nós hoje. Hoje vamos tratar acerca do livro de Esther. Vamos ainda continuar no Antigo Testamento, como também falamos na terça sobre Neemias. Hoje caminharemos aí nessa personagem tão bela, tão significativa para o seu povo, para os judeus. Boa noite, reverendo Alexandre. Boa noite, reverendo Guilherme. Que oportunidade teremos hoje de, a partir do livro de Esther, entendermos muito a respeito do que aconteceu naquele momento e dialogar com o tempo que nós estamos vivendo. Não é, reverendo Leonardo? Boa noite. Boa noite, reverendo Alexandre. Boa noite, reverendo Guilherme. Boa noite para todos que já começam a nos acompanhar aqui, né? Então, é muito bom ter vocês conosco. Vai ser uma noite muito especial. Vamos falar sobre esse livro maravilhoso de Esther. E já queremos aqui dar boa noite, antecipando o Dia das Mães, né? A grande celebração de domingo, Dia das Mães, um domingo diferente. Mas a gente quer mandar um abraço aqui para Marina Torres, que está nos acompanhando, né? Quer mandar abraço para todos que estão entrando aqui agora, Milena, Márcia, Rosa, a Júlia, a Leila, a Celina, a Elabe, Gilcinei, Carlos Palmer, a Cristina Garcês, a Lígia, a Cida, o Luiz Carlos, e por aí vai. Deus abençoe. É muito bom ter vocês conosco, Margarete também chegando agora. Que Deus fale ao seu coração nesse nosso momento aqui de pensar na palavra do Senhor numa conversa gostosa, né? Essa é a intenção da live, né? É ter esse momento gostoso, prazeroso aqui, de mergulhar um pouco mais na Escritura Sagrada. E esse livro de Esther, que é o nosso livro de hoje, é um livro muito interessante. Existe uma discussão teológica bastante grande sobre quem é o autor do livro de Esther. Alguns acham que foi Mordecai, né, o primo de Esther. Muitas pessoas acham que Mordecai era tio da Esther. Na verdade, ele era primo da Esther. E é muito interessante nós olharmos para essa história aqui e vemos que ela tem características do que o narrador deixou bem claro, do nosso dia a dia, né, da nossa vida. Nós nos identificamos aqui com esses personagens, né, nos identificamos com as crises de Esther, né, de Mordecai, né, e algumas vezes um pouquinho de Assuero, às vezes um pouquinho de Amã, né. Nós estamos aqui. A Bíblia tem essa beleza de nos inserir na vida das pessoas e percebermos que elas são pessoas como nós, né, com acertos, erros, né, com qualidades e defeitos, e Deus nos ama a si mesmo. Então, nós percebemos aqui no capítulo 1º e o 2º, Deus exercendo o seu domínio na história para colocar as pessoas no lugar certo, na hora certa, para fins que ele, né, tinha dentro do seu propósito determinado, e continua tendo, obviamente, mas dentro desse contexto aqui de Esther, isso fica muito, muito claro, né? Você olha, por exemplo, para a rainha Vasti. Ela tinha uma boa vida. A Vasti estava bem casada, né, tranquila, a festa estava rolando há mais de uma semana. Assuero é um rei poderoso, né, riquíssimo, bem de vida, está tudo certo, todo mundo satisfeito, uma semana de festa. E aí, quando o rei manda chamar a Vasti, ela diz: não, eu não aceito ser essa mulher objeto, né? A Vasti é uma menina empoderada. Ela diz: não aceito, né? E aí o que acontece é que ela perde o seu lugar por uma questão extremamente machista, né? Você vê aqui a narrativa, é um absurdo essa narrativa. As pessoas ao redor do rei vão dizer para ele, lá no verso 17 do capítulo 1º, né? Olha, vai chegar em todo lar que a rainha não obedeceu ao rei. Vai chegar em todo lar que a mulher pode desobedecer ao homem. Que absurdo isso, né? E isso não pode acontecer. Quer dizer, se você vê uma narrativa machista terrível aqui.
E aí, quando ele obedece, né, o conselho dos homens, os homens dizem assim lá no final do capítulo 1, né, agora está tudo certo, cada homem vai voltar para sua casa como se ele fosse de fato o senhor em casa. Como a Bíblia atual, né, Reverendo Alexandre? Como a Bíblia atual. E como a gente percebe através do livro de Esther, que curiosamente é um livro que não cita o nome de Deus, né? Você não tem o nome de Deus aparecendo no livro, mas você percebe claramente a soberania, a providência e o governo absoluto de Deus nos mínimos detalhes. Então, assim, você tem um rei que quer expor a sua esposa bêbado numa festa, como foi bem dito pelo reverendo Leonardo, e aí você tem essa mulher resistente, já lá, né, no Antigo Testamento, dizendo, não vou não. E, ao mesmo tempo, você sabe que todo esse movimento não é o movimento de uma mulher, de um rei apenas. Existe um controle de Deus sobre a situação, porque Vasti, que significa bela, né, e realmente era uma mulher formosa, bonita, Vasti, ela é condenada porque gera ali... Esse livro de Esther, ele tem muitos desdobramentos que daria para a gente fazer aqui um estudo profundo sobre o comportamento humano, sobre como os homens ali, né? Eu fico imaginando, pastores e todos que nos acompanham, né? Os homens reunidos e preocupados. Como assim? O rei perdeu agora a autoridade sobre a esposa, sobre a mulher? Se o rei não tem autoridade em casa, quem vai ter? Esse reinado vai virar uma bagunça. Então, assim, gerou um clima extremamente desconfortável, porque Vasti resistiu a não se expor de acordo com o pedido do marido bêbado, e esse desconforto provoca toda essa disfunção e gera a condenação, né, de Vasti. Mas aí você tem o quê? É claro, é bom a gente ressaltar, Deus está no governo de tudo, mas toda essa trama ela é pagã, né? Você tem um rei bêbado, um movimento pagão, você tem toda uma estrutura aí de até narcisismo do homem, assim, querendo dominar tudo, e tudo isso é caído. Mas o fato de serem movimentos de um homem caído não significa que está fora do controle de Deus. E aí no capítulo 2, você vê todo o movimento acontecendo agora, né, para o rei conseguir uma outra esposa, uma outra mulher, e é exatamente aí onde Esther entra, né, reverendo Guilherme? Exatamente. O que eu quero destacar, que ocorre já aqui nesse capítulo 1, a partir do verso 19, e é disso tudo que nós já falamos, eu ressalto a questão da soberania divina em tudo isso. Em toda a história, em todo o tempo, Deus se faz presente organizando aquilo que nós desorganizamos. Nós, como falamos na última live, né, trazendo bênção aonde ali havia maldição. De uma festa, como falamos, pagã, de um ambiente totalmente depravado, que eram dessas festas regadas a bebidas, orgias, banquetes que duravam meses. O verso 3 e 4 do capítulo 1 nos falam que eram 180 dias que duravam certas festas. E Esther não tem a menor ideia dessa situação toda aqui nesse início desse livro. Ela desconhece o edito real que seria promulgado por conta dessa negativa de Vasti de atender à ordem de seu rei. E é isso que o nosso Deus faz. Um Deus que trabalha, como se diz, né, por trás das cortinas. Deus altera os eventos, ele muda as mentes. Mesmo naquele ambiente ali todo depravado, ele não perde o controle. E coloca o seu plano perfeito sempre em ação. Não pense que Deus está distante, alheio a nós. Deus está sempre ativo, querido. Ele não descansa. Por mais que os caminhos do Senhor sejam caminhos diferentes dos nossos, nós geralmente tiramos conclusões muito rapidamente, sem pensar, sem a devida reflexão. O nosso Deus é um Deus soberano, um Deus de justiça e de misericórdia. Não é, reverendo Leonardo? Exatamente. Você vê aí algumas coisas que são bastante interessantes, o fato de que bebida, né, atrapalha qualquer casamento há muitos anos, né?
Bebida atrapalha qualquer casamento há muitos anos. E outra coisa bastante interessante aqui nessa história é que ela nasce numa divergência familiar entre marido e mulher, se torna uma questão de aconselhamento nacional e depois vira um problema, né, entre duas nações. Isso é uma coisa tão pequena, na verdade, estaria intimamente ligado ao futuro do povo de Deus, né, dos judeus. Então, você vê que, às vezes, quando nós saímos um pouco do nosso ambiente e olhamos a história na ótica divina, nós percebemos que os detalhes fazem diferença, né? Os detalhes fazem diferença. E no versículo 14 do capítulo 4, quando começa a intriga de Amã para destruir o povo judeu, e Amã, no capítulo 3, vai dizer que ele é agagita, né? Ou seja, ele pertencia a um povo que historicamente odiava os judeus. Então, quando ele sai do palácio, né, todo cheio de pompa, e Mordecai não se curva perante ele, Mordecai estava recebendo ali uma orientação, estava seguindo, obviamente, uma orientação divina, né, que não se podia curvar segundo a palavra de Deus diante de qualquer pessoa, assim, né, dando a ele essas honras, né. Então, Mordecai fala, não, eu vou usar o princípio bíblico de que não vou me curvar diante desse homem. Mas também existia um fator histórico, ele sabia que ele era agagita, assim como Amã, né, percebe que a partir do momento que é informado que o Mordecai faz parte desse povo, é a oportunidade agora de destruir essa nação que eles já tinham um problema histórico com eles e não se relacionavam muito bem. Então, muitas vezes, o que a gente tira para a nossa vida nesse primeiro momento aqui? Aquela presença de Deus que nós precisamos ficar atentos nos mínimos detalhes, porque às vezes o que parece uma crise pequena vai se tornar uma crise muito grande, mas mesmo que se torne uma crise muito grande, a solução continua no Senhor. E quando Mordecai vai até Esther, e ela é levantada dentro de todo esse contexto, pelo que a gente já falou aqui, né, pelo próprio Deus, Esther, num primeiro momento, diz assim, não, eu vou pular fora. Amã articulou a morte do povo judeu, mas eu estou garantida aqui, porque eu tenho imunidade diplomática, não posso ser julgada por ninguém. Aí Mordecai diz a ela, não, senhora, você também vai perder a sua vida. E a frase de Mordecai para Esther é muito interessante. Ele diz para ela, quem sabe, capítulo 4, versículo 14, quem sabe se é para essa conjuntura como esta que nós estamos vivendo agora, que você não foi elevada para rainha? Ou seja, ele faz uma leitura da ação soberana de Deus naquele momento sobre a vida dela e sobre a vida de todo o povo. E nas crises a gente tem que aprender com Mordecai, tem hora que a gente precisa parar e refletir. Né? Não existe acaso, existe um Deus que dirige a história. Então não é por acaso que nós estamos aqui, não é por acaso que você está assistindo essa live, não é por acaso. Nós temos um Deus que dirige a história. Mordecai, ao falar isso, Esther tem uma reação maravilhosa, que deveria ser a reação de todos nós. Olha, versículo 16 do capítulo 4. Jejua por mim, convoca o povo para jejuar por mim, e eu vou convocar as minhas servas para também jejuar. E é interessante, porque, de fato, em nenhum momento o nome de Deus aparece, né, no livro, mas essa prática da oração e do jejum já mostra a quem eles iriam se dirigir. Então, uma coisa muito importante aqui é que, diante das grandes ameaças, nós temos que ver que Deus está no controle de toda a história, que não existe acaso, e que o melhor caminho para sairmos desses momentos assim de instabilidade é a oração, é o jejum, é voltar os nossos olhos para Deus e dizer, Senhor, o Senhor coordena a história, eu não estou aqui por acaso, o que o Senhor quer? Né, Reverendo Alexandre? O que o Senhor quer? É verdade. E duas coisas me chamam a atenção do capítulo 3 e 4. O primeiro é o fato de Mordecai não ter se curvado diante de Hamã. Isso, obviamente, né, poderia gerar um desconforto ali para Hamã, até porque ele foi tomado pelo rei como uma pessoa de autoridade. Então, ele é uma autoridade.
mas a reação, né? Ele encheu-se de fúria. Então, assim, a reação demonstra não só que tem alguma coisa equivocada, ele não mostra uma insatisfação, mas ele é tomado por uma fúria descontrolada. E no capítulo 3, verso 13, os verbos que são utilizados, né, para a reação de Amã quanto a essa não prostração de Mordecai é destruir, matar, aniquilar crianças, homens, mulheres, todo mundo. Foi uma coisa assim desproporcional, a impressão que a gente tem. Volta ao ponto central aqui do que estamos falando. Todos esses sentimentos, reações e intenções estão no controle de Deus. Isso é um ponto que eu destaco, né? Então, o furor de Amã é um furor que Deus está no controle dele. Então, assim, às vezes nós achamos que fúrias que estão ao nosso redor, pessoas que reagem de determinada forma, né, em relação a nós, em relação à igreja, em relação aos nossos projetos, não estão fora do controle de Deus. E está tudo no controle de Deus. A segunda coisa que eu queria destacar é o quanto movimentos que parecem ser pequenos, eles podem repercutir ou reverberar de uma maneira descontrolada, né? Você tem uma mulher, Vasti, que só não quer se expor, e aí vira toda essa confusão, ela perde a vida. Você tem Mordecai, que só não se curvou, e gera todo esse desajuste, não só para ele, mas para toda a nação de Israel. O Amã, ele se transborda, né, de fúria, de ira, e ele então decide provocar essa perseguição aí para todo o povo de Israel. E Mordecai, quando eu imagino que na mente dele, eu pensei que eu ia perder a vida, mas ele está matando todos os judeus. Então aí vem a reação do capítulo 4, que é uma reação muito interessante e eu acho que conecta muito com o nosso tempo também. Choro, jejum, lamento, amargo. Nós somos de uma geração que criou o hábito, ou tentaram passar para a gente, que a gente tem que se manter feliz o tempo todo, né? Não importa o inimigo, não importa a adversidade, a gente tem que sempre estar para cima, sempre estar alegre, sempre estar up. E não, acho que não. E não é isso. E também acredito que esse momento que nós estamos vivendo de pandemia pode gerar, sim, em algumas ocasiões específicas, nosso momento de jejum, de choro, de lamento, porque nós sabemos que também é uma forma da manifestação do juízo de Deus. Só lembrando, né, o povo de Israel aqui está sob o juízo de Deus por causa da idolatria lá atrás. Então, tudo isso aqui é desdobramento de um pecado acontecido lá atrás. Então, nós sabemos que o mundo, que o nosso país, que a nossa cidade está sob o juízo de Deus com essa pandemia, e nós, de alguma forma, estamos sendo disciplinados e tratados. E isso envolve, às vezes, choro, envolve, às vezes, lamento, envolve jejum, envolve oração. Não é, reverendo Guilherme? Exatamente. Eu vou destacar exatamente essa situação, queridos, no final aí do capítulo 3 e 4, no final aí do capítulo 4, que é o fato dos judeus lamentarem, jejuarem, chorarem juntos. E por incrível que pareça, em um momento de tão grande luta, de tão grande dificuldade, eles agora se unem e dão as mãos. E nós, como igreja, como esse povo escolhido do Senhor, devemos também assim fazer, chorar com os que choram, como nos escreve ali o apóstolo Paulo em Romanos 12, 15. E o próprio Senhor Jesus nos disse, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E é maravilhoso você ser usado pelo Senhor para consolar alguém, trazer àquela pessoa um consolo, seja uma ligação, uma oração, por vezes até mesmo um recurso material ali. E nesse tempo em que nós vivemos, apesar desse distanciamento, se deixe ser usado pelo Senhor para abençoar alguém. Para isso você vai precisar, então, caminhar junto, chorar junto. Isso é ser igreja. Isso é ser como Jesus que, por exemplo, vendo o seu querido amigo morto, Lázaro, chorou. E veja, o texto ele não nos diz que foi exatamente pela morte de Lázaro que Jesus chora, porque ele já sabia que Lázaro estava morto. João 11:33 nos diz que Jesus chora ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam.
chorar com os que choram. Que sejamos assim também, queridos, suporte, ombro, consolo para aqueles que precisam. Não é, reverendo Leonardo? Exatamente. Uma coisa bem interessante nesse processo de acolhida do choro e transformação dele em alegria, que vai aparecer lá no capítulo 9, verso 22, né? Que é quando o texto vai dizer que mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa. Eu acho muito bonito esse capítulo 9, verso 22. Quando há essa transição, esse momento, você percebe que há também, nessa grande reviravolta, a necessidade de se pensar o todo olhando o coração de quem está envolvido. Por exemplo, Amã é maldoso, ele é doloso, ele tem a engenharia do mal, né? Ele tem um engano no coração dele. Amã, ele é soberbo. Então, ele usa os seus títulos para fazer o mal, ele quer fazer o mal. E ele se cerca de pessoas que são pessoas terríveis. Até a mulher dele não era fácil, né? Então, Amã, ele cai nesse ambiente, né, terrível de conspirar o mal, e isso dentro da sua própria casa. E aí ele até constrói, né, uma forca, 22 metros de altura. Provavelmente essa forca foi construída em cima de um lugar que já existia, que já era alto, né, e aí ela vai e é construída em cima disso, dizem os comentaristas, para ter essa altura. Quer dizer, ele queria, e ele já havia construído no coração dele, e ele queria, de fato, não apenas matar, mas ele queria expor toda a sua força, né? E aí a reviravolta vem, essa grande reviravolta, no momento em que Esther, por outro lado, ela entra revestida da sabedoria de Deus. E Esther, mais uma vez, ensina uma coisa interessante, né? Se você quer ganhar alguém, ganha pelo estômago, né? Então, ela prepara lá o jantar e tudo, e o Amã ele sai do primeiro jantar mais confiante do que nunca, porque ele volta para casa, chama os amigos, reúne todo mundo e celebra. Hoje eu sou o homem mais influente nesse império. Mal sabia ele o que aconteceria poucas horas depois, né, no próximo jantar. Então, muitas vezes nós temos uma visão equivocada de nós mesmos. A Bíblia diz que nós não devemos pensar acima daquilo que nos convém. E uma das armadilhas do pecado é a pessoa pensar acima do que lhe convém de fato. Então, se você tem um Mordecai humilde, que ora, jejua, uma Esther humilde, que ora e jejua, esse é o caminho, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mas Deus não faz do humilde, e isso o texto dá para nós nessa grande reviravolta, não faz dele um fraco. Se é contexto de guerra, e se é matar ou morrer, Deus nos dará força e sabedoria para ir para a guerra e para matar, porque foi o que aconteceu. É bom lembrar que a Esther, a partir desse momento, assume essa liderança no momento de conflito, e é guerra, e é morte, e é o que vai acontecer com Amã e com todos os outros que se levantariam contra os judeus, não é? E os judeus acabam matando as pessoas que se levantaram contra eles dessa grande reviravolta em que Esther é a peça-chave. Então, por isso que a gente tem que analisar esse texto em todas essas nuances. Eu gosto sempre, já falei várias vezes na igreja, de lembrar do Dr. Russell Shedd, né? A gente tem que ler a Bíblia a nosso favor, mas também a gente tem que ler a Bíblia contra nós, né? Será que algumas vezes também nós não temos muito desse coração de Amã? Será que muitas vezes também a gente não está vivendo um contexto agora de juízo de Deus, porque nós viramos as costas para ele? Será que não cabe uma reflexão? Claro que cabe. Claro que é o momento. E qual é o caminho? O mesmo de Esther, o mesmo de Mordecai, né, reverendo Alexandre? Sim. E uma coisa que eu queria destacar nessa parte que estamos comentando, pastores e todos que nos acompanham, é que Esther, ela esconde a cidadania dela, né? Durante o livro vai repetindo. E Esther não contou
não contou da sua linhagem. Esther não contou da sua linhagem. E aí, quando você vê agora Esther encurralada, se ela entrar na presença do rei, ela pode morrer, porque o rei não aceitava que se entrasse na presença dele sem ser convidado. Por outro lado, a nação dela está sendo ameaçada e ela vai morrer também. Ou seja, o que me chama a atenção é que o rei não sabia da linhagem de Esther, e o livro faz questão de mostrar isso. Por quê? Porque como nós falamos de Neemias na terça-feira, e quem não assistiu a live, eu convido para assistir, para estudar o livro de Neemias. Neemias também poderia ter ficado na posição confortável que ele estava. Esther poderia ter ficado na posição confortável que ela estava. Mas aí o capítulo 4 termina com uma expressão muito legal de Esther, né? Quando Mordecai fala, você vai morrer de qualquer jeito. E aí ela conclama o jejum, ela diz, então o jejum é por mim. E aí o versículo 16 ela fala, se eu perecer por entrar na presença do rei, pereci. Então, esse altruísmo dela, o momento em que ela entende a sua vocação, o seu papel, e ela age com precisão diante de uma situação adversa. Isso também é uma lição para nós muito importante. Precisamos estar atentos aos movimentos, né? E muitas vezes aquilo que Deus coloca diante de nós para fazer e fazermos, né? E ela faz, como foi dito, ela faz com muita sabedoria, ela convida ali Ramã para um jantar, Ramã sai todo feliz, e aí Ramã chega a esnobar de Mordecai, né? Ele não sabia que eles eram primos. Ele chega lá no portão e fala, agora ninguém me segura, né? Esther nunca fez jantar para ninguém, fez para mim, então agora acabou, né? E ele chega em casa, interessante esse detalhe no livro, né? Ele vai conversar com a mulher dele. Aquele Mordecai, eu tô cansado, eu vou matar esse homem amanhã. E ela, não, mata mesmo, né? Faz lá uma forca com 50 côvados, né? E aí você tem, gente, o rei dormindo. Perdão, o rei sem sono. E aí, quando o rei está sem sono, olha os detalhes do livro. Ele vai ler os feitos memoráveis, o livro dos feitos memoráveis. E ali ele lê que Mordecai tinha denunciado Bigtan e Teres, os eunucos que estavam querendo trair o rei. E quando o rei se depara com aquilo, ele fala, esse Mordecai aqui, ele recebeu a recompensa por esse ato dele? E aí muda toda a história. A história muda nos detalhes. Nós cremos que esse quadro que estamos inseridos nele vai ser transformado de uma maneira maravilhosa. Eu estou orando por isso e sei que você também. Nós temos médicos, temos cientistas, um monte de gente tentando achar uma saída para esse problema. De repente, um desses cientistas e médicos sem sono, né, vão olhar e dizer, tá aqui, isso aqui somado com isso, mais isso, tá aí a vacina. A nossa oração é para que Deus dê subterfúgio, saídas para nós, assim como ele está dando uma saída para Mordecai, porque o rei estava sem sono. Né, reverendo Guilherme? Amém, é isso mesmo, querido. E aí, já entrando nesse capítulo 5, o que eu quero destacar é a afirmação de que Esther, ela alcançou favor perante o rei. Esse é o nosso Deus, um Deus que pode lidar com qualquer um, com qualquer governo, com qualquer governante, com qualquer autoridade. O nosso Deus, ele é soberano sobre tudo e sobre todos. E veja, a postura de Esther nesse momento, o texto ele nos afirma que ela se pôs no pátio, defronte à porta ali da residência. Ela não se encolhe, mas se mantém firme ali, de pé. Ela tinha confiança. E assim como o reverendo Alexandre citou a nossa live de terça, eu também cito que, quando falamos de Neemias, que ele era alguém corajoso, agora Esther, da mesma forma também, uma mulher corajosa. Ela não tremeu diante daquele rei, no momento que viria, confiante no Senhor. E devemos também ser assim, queridos, confiantes no nosso Deus, não com determinismos, impondo a Deus as nossas próprias condições, as nossas vontades, mas devemos ter a confiança de que temos Deus ao nosso lado, de que Ele é por nós e age por meio de nós também, de que Ele nos ama e também nos lembrando, como Jesus disse, sem mim nada podeis fazer.
Em Cristo, queridos, é que nós devemos então caminhar, certos de que estamos seguros, seguros da nossa salvação, seguros de que nada pode nos separar desse seu maravilhoso, eterno amor. Não é, reverendo Leonardo? Exatamente. E uma coisa muito interessante nessa reviravolta, que é o nosso último ponto agora, o ponto 4, né, é o triunfo que Deus dá agora aos judeus, né? Os judeus triunfam e é o que eu estava citando do capítulo 9, verso 22, né? Quando Deus transforma a tristeza em alegria, o luto em dia de festa. Talvez essa seja a oração mais repetida por todos os cristãos nesta época de pandemia. Senhor, transforma esse tempo de tristeza em alegria, acaba, ó Deus, com esse tempo de luto e nos dê a alegria de retornarmos aos dias de festa. E esse livro de Esther, para nós, então, ele é muito importante nesse momento, como uma referência de que as batalhas têm fim. As guerras, um dia, elas acabam. Os problemas, eles passam. As pandemias acabam. Então, nós temos que olhar com essa esperança, com essa expectativa, mantendo o nosso coração firme no Senhor. Porque foi isso que o povo aqui fez na sua oração, nesse processo todo. E quando o inimigo foi destruído, não é? O texto é bem interessante, porque por repetidas vezes o texto diz no capítulo 9, que quando os judeus foram à guerra e mataram aqueles que queriam matá-los, o texto vai dizer assim, porém, no despojo não tocaram. Aí lá na frente ele diz assim, eles mataram mais a 300 homens que levantaram contra eles, porém, no despojo não tocaram. Aí, mais adiante, um monte de gente vem para, com ódio, matar o povo judeu, e pela terceira vez o texto responde, no mesmo capítulo 9, porém, o povo de Deus não tocou no despojo dos seus inimigos. Ou seja, se tem uma coisa que o povo ali aprendeu, era não mais se misturar com aquilo que pertencia a gente que havia consagrado sua vida, sua história a Deus, malignos, né, a uma história contra o nosso Deus. Então, é um tempo de purificação que foi percebido, um tempo de purificação que foi assimilado, e que na hora que a vitória chegou, eles se mantiveram dispostos a continuar no processo de maior intimidade com Deus, maior purificação para com a sua comunidade, como comunidade, individualmente, diante de Deus, porque agora eles estavam celebrando a vitória, né? A vitória chegou lá no final do capítulo 9, e eles estão celebrando essa vitória, até criaram um dia de festa, né, para isso. E eu olho para a nossa história, para esse momento nosso, e percebo que a gente não pode deixar esse momento passar sem perceber que nós precisamos aproximar de Deus com humildade, com oração, com jejum, e fazer um compromisso com o Senhor. Senhor, nós vamos, ao final de tudo isso, continuar caminhando mais perto do Senhor, e nós não vamos voltar à prática de assimilar valores, visão de um mundo sem Deus. Nós já vimos que esse caminho é de morte, de tristeza, de luto, e nós não queremos isso para nós. Então, você não é rei do Brasil, né? Você não é rei, você que está nos acompanhando nessa live aqui, você não é rei de nenhum grande reino, assim, mas eu queria te desafiar e te convidar a olhar esse texto e dizer, eu quero seguir o reinado de Jesus na minha vida e ter mais intimidade com ele, para ter paz, força e ser conduzido em triunfo em todo esse processo para a glória do Senhor, né, reverendo Alexandre? Sim, amém. Acho que o caminho é esse mesmo. Nós fomos chamados, como diz o texto em Esther 8:17, para os judeus houve alegria, regozijo, banquetes e festas. Se você se atentar aos livros da Bíblia, em Neemias nós tratamos disso também, né, pastores? Até brinquei lá do .com, que foi ali que começou o .com, porque eles celebraram com carnes gordas e bebidas doces. E agora nós estamos aqui num outro livro, num outro momento, num outro contexto, uma outra realidade,
E o livro termina como? O povo de Deus celebrando. Porque nós somos o povo que tem o momento da luta, tem o momento do jejum, tem o momento do clamor, tem o momento da adversidade, mas nós teremos o fim do processo marcado por regozijo, por banquete, por festa e por alegria. Só quero ressaltar uma coisa. Muito cuidado com o que você deseja para os seus inimigos. Porque Amã preparou a forca para Mordecai, mas quem foi para a mesma forca foi ele. Então nós precisamos, com essa lição, entender que o mundo dá voltas, né? E às vezes, quando nós deixamos a nossa carne falar mais alto e queremos vingar uma situação, queremos fazer justiça com as próprias mãos, queremos agir do nosso jeito, eu acho que vale a pena a gente lembrar com esse livro que Amã se deu muito mal, não só porque ele fez uma série de coisas erradas, mas porque a mão de Deus não estava com ele. Deus não estava no coração dele. E Mordecai, diferentemente, não buscou nada do que ele teve, mas foi o próprio Deus que derramou tudo aquilo sobre ele. É Deus quem nos dá o que temos. É Deus quem vai à nossa frente. É Deus quem cuida de nós. É Deus quem nos sustenta. É Deus quem zela do seu povo. Porque o texto aqui vai dizer que quando outros viram aquilo, muitos quiseram se fazer judeus. Muitos quiseram se tornar judeus porque eles temeram. E olha que o livro não fala do nome de Deus. Eles temeram tudo aquilo que estava acontecendo com o povo de Deus. Que o mundo nesse momento olhe para nós como igreja e que o mundo queira ser igreja, pelo temor que o mundo vê em nós, temor a Deus, diante dessa situação que nós estamos enfrentando. Não é, reverendo Guilherme? Exatamente. Amém, queridos. Graças a Deus pela sua palavra, tão maravilhosa, tão rica para nós. Temos aqui os irmãos, alguns deles aqui concordando com o que falamos. Temos aqui uma pergunta do nosso irmão diácono Marcos Vinícius, que diz o seguinte: o livro de Esther foi desprezado por estudiosos judeus da antiguidade. Nos tempos atuais, há quem despreze esse livro? É só porque o nome de Deus não é mencionado ou também há outros motivos? Não, tem que entender que ele está no cânon judaico, né? Então, a primeira coisa é alguns estudiosos, mas isso vai acontecer com todos os livros da Bíblia. Todas as vezes que a gente dá uma mergulhadinha em manuscritologia, né, você vai encontrar várias escolas, e muitas escolas duvidam de trechos, da composição, de alguns trechos, da canonicidade, vamos dizer assim, de alguns textos. Então, a primeira coisa que a gente faz, quando você está estudando essa parte de cânon, é perguntar se aquele livro ele pertence ao cânon judaico, ou seja, no caso do Antigo Testamento, né, obviamente, os judeus consideravam, todos os ortodoxos judeus, esse texto como um texto inspirado? Sim. Então, isso para nós já basta. Mas algumas escolas realmente não gostam desse texto por causa da questão da autoria. Há uma discussão muito grande com relação à autoria desse texto. Se não me engano, Agostinho falava que tinha sido Mordecai. Clemente de Alexandria já achava que tinha sido Esther e que ela tinha dito que esse texto, ela teria contado a história e um copista teria, escrito o texto, né? Como aconteceu com Paulo em Roma, por exemplo, que Paulo ele escreve a carta aos romanos, a gente diz isso, mas na verdade ele dita a carta aos romanos, que quem escreve é Tércio, né? Assim como outras cartas na palavra do Senhor. Então, as escolas que divergem da canonicidade desse livro, elas discutem muito a questão da autoria e do fato, sim, a pergunta está muito boa, que o nome de Deus não aparece. Então, aí eles... E tem um outro detalhe que os estudiosos comentam do livro de Esther, é porque a liturgia de vida de Esther e de Mordecai não contempla atos litúrgicos de um judeu religioso tradicional. Em outras palavras, eles eram, para esses, muito secularizados, né? Estavam muito dentro da sociedade
da época, e não havia ali ritos litúrgicos na vida dos dois. Ora, se não há citação do nome de Deus e não há ritos litúrgicos usuais na vida dos dois, então algumas escolas, né, vão criticar a autenticidade do livro. Mas eu volto a bater no ponto que o mais importante é que ele está dentro do cânon judaico, e aí nos dá a total tranquilidade da inspiração do texto. Amém. Queridos, que bênção os irmãos aí comentando da nossa live. Temos aí uma boa audiência para a glória do Senhor também. E temos hoje alguma indicação, Reverendo Leonardo, para a nossa edificação, para que possamos ler esse maravilhoso livro da nossa Bíblia, com algum ao lado, quem sabe? Esse livro aí é muito bom, Esther, uma mulher de sensibilidade e coragem, do Charles Swindoll, da Mundo Cristão, a série Heróis da Fé. É um bom livro. Essa série tem uma perspectiva biográfica bem interessante. Eles têm vários livros de outros personagens da Escritura Sagrada, e a leitura é boa, fácil, a linguagem é super acessível, e está aí para você. É um bom livro. Amém, queridos. Nós já vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe e te guarde. Boa noite, Reverendo Leonardo. Boa noite, Reverendo Guilherme, Reverendo Alexandre, todos que nos acompanham, Lucimar, Gilcinei, André, Marcos Vinícius, né? E que Deus abençoe vocês ricamente e que continue falando aos nossos corações, tá bom? Boa noite, Reverendo Alexandre. Boa noite, Rev Léo, Rev Guilherme. Você que está com saudade da igreja, eu quero te fazer um convite. Amanhã nós teremos 24 horas de live. A nossa mocidade está preparando esse momento está exigindo uma força-tarefa, porque a ideia é a gente começar às 20 horas da noite amanhã e terminar só às 20 horas do sábado. Então, assim, a gente vai ter programação ininterrupta para você matar a saudade de todo mundo, né? Então, a gente está... Claro que os nossos jovens estão preparando vários temas, está muito legal. Eles vão falar, vão linkar a fala deles, né, sobre o que eles vivem no dia a dia, mas nós teremos vários convidados especiais, né? Nós teremos o Reverendo Leonardo participando, nós teremos o Reverendo Guilherme, nós teremos o Reverendo Duzi, Reverendo Davidson, Reverendo Felipe Teles, Reverendo Valvir, vai estar conosco também Renata e Simon, ou seja, fora esses, mais um número de pessoas participando para fazer essas 24 horas passar. Esse é um desafio, né, que os nossos jovens lançaram, porque entendemos que é um momento importante para falarmos do amor de Jesus. A ideia é que eles convidem seus amigos não crentes para que, nesse tempo, né, de pandemia, nós possamos levar a palavra de Deus aí durante 24 horas ininterruptas, e você vai ter a oportunidade de matar a saudade da sua querida igreja. Lembrando, perdeu o sono à noite igual a Suero, não deixe de participar da nossa live de sexta para sábado. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, queremos te agradecer pela tua proteção, queremos agradecer por cada um desses irmãos que entraram aqui, deram boa noite, falaram conosco, que a tua paz, o teu amor, o teu cuidado esteja sobre a casa de cada um deles, ó Deus. Que o Senhor esteja com a nossa igreja da Gávea, igreja querida, igreja amada, que o Senhor esteja aquecendo os nossos corações nesses dias, que o Senhor esteja, Deus, amparando a nossa vida, que possamos ter a mesma convicção que Esther teve, de que o Senhor era com ela, que possamos clamar, jejuar, orar e pedir, Deus, para que o Senhor dê saída para o nosso problema, assim como o Senhor deu saída para Israel naquela circunstância, Pai. Nós suplicamos pelo teu livramento, pela tua bênção, pelo teu cuidado sobre nós e as nossas casas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.